mais um episódio da nossa série a respeito de como lidar com os arcanos e hoje nós vamos falar deste apressadinho aqui que é o carro. Antes disso, me conta aqui se você está gostando dessa série, né? Me dá essa força porque eu estou aqui com a garganta ferrada ainda, mas ainda assim gravando para você. Então não deixe de me falar se você está gostando, o que você tem achado. Todos os seus comentários são bem-vindos, ok? Então vamos lá, vamos falar a respeito do carro. Para você que está se relacionando com o carro, né? Não o carro que você guarda na garagem, certo? Mas uma pessoa para quem você tirou ali uma carta, né? Ou tirou um jogo e em alguma posição importante dentro do relacionamento, essa pessoa está com o arcano carro. Então, como é que você deve lidar com essa pessoa? Você tem que lembrar o seguinte, o carro ele é um arcano que não tem paciência para as coisas, não tem paciência para as pessoas. É mais ou menos a Suzana Vieira, entendeu? Não tem paciência para quem está começando. Então, é aquele arcano que é acelerado, é aquele arcano que vai de 0 a 100 em 1 segundo. E se você não tiver esse ritmo, ele pode acabar se enjoando de você e partindo para outra, né? É claro que a partir daí a gente já começa a delinear quais vão ser os limites dessa relação. Por quê? Como eu falei, o carro ele tem essa necessidade de viver as coisas de uma forma muito rápida, muito intensa. Então, às vezes ele vai viver uma relação que as pessoas em geral viveriam ali, sei lá, em 10 anos, né? E ele vai e acelera, ele quer fazer aquilo tudo em 1 mês. Então ele acabou de te conhecer, amanhã já quer começar a namorar, na semana que vem já quer morar junto, logo depois já quer ter um filho, entendeu? E aí a relação ela vai acontecendo de uma forma tão rápida que acaba desgastando, né? Então assim, se você não tiver muito jogo de cintura, se você não tiver uma capacidade de gerenciamento emocional e de expectativas dessa pessoa, pode ser que você entre na onda e aí vocês acabem queimando etapas. Vocês vão fazer um relacionamento ali no estilo JK, né? 50 anos em 5 dias. E aí, existe um perigo de essa relação se desgastar muito rápido. Por quê? Porque vai se indo com muita sede ao pote. Você tem muito aquela coisa de, não, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? E aí, nesse desespero todo de viver as coisas, porque essa pessoa de carro é uma pessoa que tem muita pressa, ela tem muita sede de experiências, de excitação, de novidades, né? O carro é um arcano que é muito veloz, ele assimila as coisas muito rápido. Então não tem muita paciência para ficar ali de lenga-lenga, né? Se você for uma pessoa mais assim, estilo eremita, né? Que é ali mais calmo, mais lento, vamos devagar, né? Sem pressa, para que isso? E aí o carro fala tipo, não, vamos lá, eu quero ir, sabe? Então assim, ele pode acabar não tendo muita paciência para esperar o seu ritmo. Então, às vezes um arcano mais rápido assim, né, mago, por exemplo, ele vai conseguir ter uma articulação melhor, até porque também vai ser um relacionamento que sempre tem novidade. O que é importante aqui para o carro, e seria uma coisa também para o mago, é essa questão de ter algo novo sempre, de ter algo diferente. Por quê? Porque o carro, ele queima as experiências muito rápido. Então, se você é sempre aquela pessoa previsível, se você sempre tem aquele mesmo jeito, aquela mesma rotina, come, né, mais ou menos igual a mim, a mesma coisa todo dia, e vai, e trabalha, aquela coisa meio rotineira, que não dá... E é claro, né, tipo, ninguém tem condições de viver uma vida ali totalmente espontânea todo dia. Mas você tem que trazer para o carro esses momentos, assim, tipo, de uma excitação maior, de uma coisa diferente, sabe? De vez ou outra, porque senão ele acaba se cansando. Mas, às vezes precisa também de puxar um pouquinho o freio de mão desse carro e falar, tipo assim, calma aí, meu filho, né? Vamos devagar. Por quê? Porque quando essa relação ela acontece de uma forma muito rápida, daqui a pouco vocês sentem que esse relacionamento ele tem anos de duração, quando na verdade vocês estão há muito pouco tempo juntos. E aí, qual que é a tendência desse relacionamento? Se desgastar e acabar, né? Então você vai com muita sede ao pote, você não se prepara, né, para viver esse relacionamento, vocês não criam um alicerce dentro dessa relação. Então, assim, não tem aquela continuidade, não tem aquela coisa da cumplicidade que é construída ao longo do tempo, e aí isso acaba desgastando e ele não para, certo? Outra coisa que é muito importante também entender é o seguinte:
carro, quando ele entra numa relação, ele tem muito clara qual é vamos dizer assim, muito claro qual é o objetivo que ele tem dentro dessa relação. E a ideia dele é muito firme. O carro não é um arcano que muda de ideia, tá? Facilmente. Ele tem aquele objetivo ali e ele vai atrás. Só que ele quer chegar rápido, certo? E aí, se em algum momento ali você muda de ideia, ou se ele acaba percebendo que ele não vai conseguir com tanta rapidez assim chegar aonde que ele quer, ele pode te abandonar por conta do projeto dele, certo? Então assim, sei lá, às vezes você tem a ideia de que você quer morar na praia, né? E o carro também quer, né? O seu parceiro, o carro, ele também fala, pô, isso aqui é uma coisa legal. Então vamos trabalhar aqui durante um tempo, vamos fazer um plano, né, a respeito disso, um plano simples, porque o carro não é um arcano de muita elaboração, né? Ele quer já partir para a execução e a gente vai fazer isso aí. Beleza. Então vocês se planejam ali, em 2 anos a gente vai conseguir juntar o dinheiro e fazer essa mudança. Acontece que no meio do caminho você muda de ideia, porque afinal de contas você pensa tipo assim, mas sabe, eu gosto tanto de morar aqui onde eu moro, porque eu tô perto da minha família, eu tô perto dos meus amigos, e aí eu não queria me afastar deles, e a cidade praiana mais próxima é muito distante, e vai ficar difícil pra gente ver, e aí você vai lá tipo assim, não, olha só, vamos reconfigurar isso aqui, porque na verdade eu não quero mais morar na praia por conta desses motivos e tal. O cara ele não vai pensar duas vezes, fala tipo assim, não, mas o nosso combinado era esse, você não quer? Então beleza, você não se encaixa mais nos meus planos, o que eu vou fazer? Eu sigo sem você. Então a gente se separa e aí eu vou morar na praia, entendeu? Ou seja, é muito importante que haja uma conversa muito bem clara, né, a respeito disso, por quê? Porque se o carro coloca alguma coisa na cabeça dele e você não se encaixa nesse planejamento, você não se encaixa nessa estrutura que ele criou ali, ele não tem remorso em relação a abandonar você e seguir com o plano dele. Entendeu? Por quê? Porque é um arcano que fala de rapidez. E se ele quer chegar rápido no lugar, ele não vai ficar com uma pessoa que não vai permitir ou que vai impedi-lo de chegar a esse lugar. Percebe? Então, assim, nesse sentido, você tem que ser uma pessoa de decisão. Você tem que ser uma pessoa que vai observar e falar, tipo assim, não, então o objetivo é esse aqui, compra a ideia e vai, né? Se você quiser, obviamente, ficar com o carro. Agora, nessa questão também da inconstância, muitas vezes você não pode ficar ali mudando todos os planos da sua vida. Se você é alguém que gosta de uma previsibilidade maior, como eu falei, não tem condições de você ficar o tempo todo ali mudando de ideia, porque o carro foi e agora ele colocou alguma outra ideia na cabeça e quer fazer isso porque quer, entendeu? Então, novamente, é o que eu falei. Existe a necessidade de gerenciar esse carro, certo? Outra coisa que é muito importante, o carro é um arcano que está extremamente protegido. Você pode ver na carta, né? Ele tem uma armadura, ele está todo instrumentalizado, vamos dizer assim. Ou seja, é um arcano que só vai entrar nas situações quando ele tiver a consciência do controle que ele tem sobre essa situação. Então, assim, é um arcano que se joga de cabeça? Mas ele não se joga de cabeça no sentido de tipo assim, eu vou fazer loucuras aqui sem pensar nas consequências. Na verdade, ele tem essa pressa, ele tem essa coisa de querer chegar lá muito rápido, e aí aquela história, né, de que quando você passa pelo jardim com muita rapidez, você não tem a oportunidade de sentir o perfume das flores. Mas nesse processo ele não costuma se machucar, ele não costuma ficar ferido. Então, o que vale você perceber poxa, eu tô a fim de entrar nessa empreitada. Eu tô a fim de realmente, vou topar o desafio, vamos lá, vamos fazer acontecer. Será que você tem a mesma proteção? Será que você tem a mesma condição de não se machucar, de não ferir o seu coração, ferir os seus sentimentos, quando você topa essa disposição que o carro tem, percebe? Porque assim, o carro ele vai com muita vontade, ele vai ali novamente, né? Tendo a consciência de que ele tem o controle da situação, o carro é um arcano de controle. Então, se você não for uma pessoa que tenha um autocontrole, se você não for uma pessoa que tem
essa noção dos seus próprios limites, até onde você pode ir, quais são as coisas que você está disposta a apostar nessa relação. Porque às vezes você pode acabar se metendo numa roubada, porque você vai ali muito, né, nesse calor da emoção, muito ali, se você for uma pessoa que está às vezes mais carente, ou você tem um perfil que é mais influenciável, você pode estar naquela coisa de tipo assim, eu topo tudo, né? Vou lá, faço e aconteço. E aí, enquanto o carro ele tem essa proteção, ele tem essa coisa de ele conseguir se precaver e não se machucar no processo, se você não tiver o mesmo grau de solidez, mesmo grau de proteção, você não tem às vezes como se livrar dessas máculas emocionais, né? Dessas feridas que podem advir por conta dessa situação, percebe? Então, assim, é sempre muito importante que você observe quão você está preparado, inclusive para que haja uma mudança repentina de planos, você não se encaixar nessa situação e aí de repente você vê tipo assim, estou aqui a ver navios, percebe? Mas assim, o carro é um arcano que é muito bom no sentido de que ele se entrega a uma ideia, ele vai atrás, ele corre, ele tem essa disposição, inclusive, de resolver as questões muito rapidamente. Então, é uma pessoa, né, no caso aqui, que vai ter uma personalidade com a qual você vai poder contar, né? Existe esse pulso firme, esse senso de dever, essa coisa de que tipo assim, nossa, olha só, né? Alguém precisa fazer as coisas acontecerem, eu vou lá, o carro vai, ele coloca as engrenagens para se mover, ele tem essa coisa de não ficar esperando, de não ficar ali tipo assim, não, mas eu tenho que ver quais são as condições ideais, qual é o momento certo, né? O alinhamento dos astros, não tem nada disso, entendeu? Tipo assim, deu na cabeça, vai, faz. Inclusive, é um sexo que é muito assim, rápido, né? Aquela coisa, daquela ânsia até um pouco descontrolada, né? Então goza muito rápido também, tem essa coisa assim que vai, porque ele quer chegar no objetivo. Então, se você é uma pessoa mais morosa, se você é uma pessoa que gosta mais assim, poxa, vamos apreciar o caminho, talvez seja um arcano um pouquinho delicado de você lidar, porque afinal de contas ele não tem muita paciência para essas coisas mais assim, né, de preliminares e de o romantismo. É muito aquele tipo de relacionamento assim que começa muito pelo sexual, né? Você vai, ele tem aquela excitação e aí vocês mal se conhecem, já estão tirando a roupa e o negócio anda, né, de uma forma muito rápida. O carro tem esse perfil. E quando a gente fala de um parceiro carro, é justamente esse que não tem muitas papas na língua, que não tem muita paciência mesmo para ficar esperando ali, fazendo todo aquele cortejo, né? É uma coisa muito mais direta ao ponto. Então, se você gosta de situações que se desenrolam de uma forma rápida, se você gosta de ir realmente de encontro ao objetivo que você quer, maravilha. Agora, se você prefere um ritmo um pouco mais lento, talvez o carro não seja o arcano ideal para você nesse momento, tá bom? Então era isso que eu tinha a dizer a respeito do carro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like e se você tiver interesse em um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição que tem todas as informações lá, tá bom? É isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.